Sejam bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar, ao espaço virtual da Casa Espírita Nosso Lar. E hoje nós vamos conversar, o tema da palestra de hoje é o novo normal e as casas espíritas. Como que as casas espíritas devem operar, devem agir, né? O que é esse novo normal? É sobre isso que nós vamos refletir durante essa noite. Então sejam todos muito bem-vindos à palestra pública da Casa Espírita Nosso Lar, que acontece sempre aos sábados, às 19h30. Para que possamos fazer nossa ambientação, essa ambientação energética virtual, né, vamos fazer a leitura de um texto que eu selecionei aqui, da obra Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título do texto é Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sobre esse trecho, Emmanuel faz as seguintes considerações. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos parecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita numa esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio, o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Orientados por essa mensagem que nos faz refletir exatamente sobre esse momento que atormenta a todos nós, atormenta a todo o orbe terrestre, essa questão da pandemia, vamos agora então elevar nosso pensamento ao alto. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, apenas como uma forma da gente conseguir se conectar mais com a espiritualidade, de nós diminuirmos as interferências externas. E vamos agora, pensando em Jesus, ter uma conversa fraterna com Ele. Dizendo assim: Jesus Cristo, amado Mestre, amado Guia, disseste-nos que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, tu se farias presente. Pai, estamos agora reunidos. Ainda que não estejamos no mesmo espaço físico, estamos em sintonia contigo. Rogamos então, Jesus, sê conosco. Acompanha-nos nesse momento em que conversaremos sobre os teus ensinamentos, em que refletiremos sobre as circunstâncias que estamos atravessando e buscaremos aqui o consolo que tu já nos concedeste através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E assim, rogamos que os bons amigos espirituais, os mentores da Casa Espírita Nosso Lar, acompanhem a todos nós, cada um em sua casa, seja agora auxiliado, seja assistido, seja tutelado
por um amigo das esferas superiores que está conosco para que possamos agora obter os esclarecimentos, o fortalecimento da nossa fé e o amparo que tanto necessitamos. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos agora iniciar a nossa conversa fraterna, nossa palestra pública. E hoje o tema que nós iremos conversar é o novo normal e as casas espíritas. Para eu começar a raciocinar esse tema com vocês, eu primeiro preciso entender o que vem a ser casa espírita. E depois, no segundo momento, vamos compreender o que é esse novo normal. Então, o que vem a ser a casa espírita? Casa espírita, conforme Kardec nos apresenta e conforme outros escritos e outros estudos relatam, seria um local, um espaço que teria 3 finalidades. Seria uma instituição que teria 3 finalidades, que abrigaria 3 dimensões ali. Uma dimensão de hospital, uma dimensão de educandário, de escola, e uma dimensão de templo. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essa denominação templo, para que a gente não enxergue da mesma forma que os templos de outros segmentos religiosos, de outras correntes religiosas. Porque, para o Espiritismo, nós enxergamos o conceito de templo de maneira diferente. Então, como é que nós podemos entender essa questão do templo? Primeiramente, precisamos entender que a conotação de templo, ela vem lá do Antigo Testamento. Quando nós vamos ler ali os livros do Antigo Testamento, principalmente o Levítico, nós temos ali a narração de que Moisés, caminhando com os judeus em busca da terra prometida, tinha lá a tenda do tabernáculo, que era onde ficava, onde habitava Deus. E era o primeiro local que deveria ser estruturado assim que eles terminavam uma jornada, era montar a tenda do tabernáculo, para que houvesse um espaço onde ficava Deus. E com essa visão de espaço que ficava Deus, adotou-se a concepção de que Deus só estaria no local onde ele fosse adorado, ou seja, o único local onde Deus poderia ser adorado era o espaço reservado a Deus. E era essa tenda do tabernáculo. Mas Jesus, ele vem depois e desconstrói essa imagem. Jesus, isso fica bem claro quando Jesus desconstrói essa imagem, quando lá no Evangelho de João, Jesus está conversando com a samaritana, pedindo água à samaritana. Isso se dá no capítulo 4 do Evangelho de João. Cristo chega, se aproxima do poço, que era um poço, inclusive, tido como um dos locais de adoração de Deus, que era o Poço de Jacó. E ao chegar nesse poço, ele encontra uma samaritana e pede a ela água. E a samaritana se espanta, porque Jesus, sendo judeu, não se dirigia à samaritana, porque os samaritanos eram tidos como impuros. E ela então indaga a Jesus por que ele pedia água a ela, já que ela era uma impura. E ele vem e responde: eu lhe peço água, porque se na verdade tu soubesses que eu posso lhe dar a água que sacia a sede eternamente, tu que me pedirias água. Então ela fica espantada com essa resposta dele e ela pergunta: mas como tu podes me dar água se você não tem como pegar a água que está no poço? Você não tem meios para alcançar, é um poço muito fundo. Ele diz: porque a minha água não é a água que sacia a sua sede, a sede de água, essa água do poço. Porque essa água, essa sede, ela volta. A minha água sacia a sede pela eternidade. E depois ela indaga Jesus se ele seria profeta, e ele então demonstra que é profeta, porque ele diz para ela chamar o marido dela.
E ela diz assim, mas eu não tenho marido. E ele responde, em verdade, tu teve 5 maridos, mas agora o que está contigo não é seu marido. Então ela viu que ele realmente era um profeta, era alguém que tinha uma capacidade de ver o que os outros não viam. E aí ela diz, por que então tu estás aqui e não estás cultuando Deus no templo? Aí ele vai e diz, porque Deus, ele é espírito. E por ser espírito, ele deve ser adorado em espírito como ele é. E por isso, ele explica que Deus não está apenas nos templos. Deus está em toda parte. E por isso que nós, dentro do Espiritismo, não temos a visão de templo com a mesma visão de outros segmentos religiosos. Porque o templo, para nós espíritas, não é visto, a casa espírita não é vista como um templo no sentido de local de adoração. Porque sabemos que o local de adoração de Deus é no nosso íntimo. Como diz Jesus, adoramos Deus, o local de adorar Deus é no espírito. Então, entender a situação, a percepção da casa espírita é entender então que ela é uma escola, ela é um hospital. Mas ela é também um templo. Mas esse templo, ele é um templo porque ele é o local onde, como hospital, ele transforma, ele cura os doentes, não os doentes do corpo, mas os doentes do espírito, os doentes da alma. Ela é uma escola porque, como escola, a casa espírita nos ensina a, primeiro, nos conhecer. Então, é educação pelo autoconhecimento, que é o que foi perguntado, Kardec pergunta à espiritualidade, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, de que forma poderemos progredir, poderemos nos melhorar? E a resposta é, conhece-te a ti mesmo. É também um local onde se aprende a ser. Então, primeiro eu aprendo a conhecer, a me conhecer, aprendo a ser. Ser no sentido da reforma íntima. Eu me conhecendo, eu começo a operar um movimento que é individual, que a casa espírita apenas lhe mostra o caminho, mas não é ela que faz esse movimento de transformação. É um movimento individual. A reforma íntima é uma jornada individual. E é também um lugar onde se aprende a conviver, porque é com o outro que eu aprendo, com o outro que eu sigo a minha jornada. Eu convivendo com o outro, eu percebo aquilo que ainda me amarra nas sombras e aquilo que me projeta na minha evolução espiritual. E mais ainda, a casa espírita é o local onde se aprende a fazer. Fazer o quê, Renato? Fazer a caridade. Porque Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. E é lá na casa espírita que se tem a oportunidade também de vivenciar, de praticar a caridade. Então, perceba que no aspecto do hospital, e o hospital, casa espírita como hospital, como local de tratamento daqueles espíritos encarnados e desencarnados que passam por processos de sofrimento, que todos nós passamos, ela tem essa conotação, primeiro, de acolhimento que o hospital é, de tratamento que o hospital é, mas o hospital também no sentido do adjetivo, de hospitalar. Né? O adjetivo hospitalar significa ser acolhedor, ser caridoso. Então, na casa espírita, por isso o atendimento fraterno, um momento de acolher, de ser caridoso para aqueles sofrimentos da alma. E onde é que entra o aspecto templo da casa espírita? O aspecto templo da casa espírita entra exatamente na junção do hospital com o educandário. Porque é o hospital e o educandário que vão erguer o templo da alma individual. Então a casa espírita ali, aquele espaço, aquele prédio, ele tem ali um instrumental de viabilizar
os aspectos de socorro, de atendimento, de auxílio, de educação, de esclarecimento, de divulgação da doutrina espírita e, com isso, construir o templo individual de cada um. Porque cabe a cada um erguer dentro de si o templo para habitar o Deus que perpassa todo o espaço. Deus não está confinado num único prédio, num único local. Deus está no universo inteiro. Então, não há separação, não há um local, um cômodo específico onde Deus vai estar. Deus está em qualquer lugar. Isso fica muito claro também quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos o capítulo que trata da lei de adoração. Nas questões que falam da lei de adoração, nós vemos claramente que o ato de adorar a Deus é um ato individual. E esse ato individual é que faz com que a criatura se volte para o Criador. Veja, a relação criatura-criador, lá pelo Livro dos Espíritos, quando fala da lei de adoração, é uma relação sem intermediários. Há, sim, a figura de Jesus, que funciona como governador planetário, como o grande regente desse orbe terrestre. Mas, nessa qualidade de regente, ele apenas funciona como um facilitador, como o grande pastor das ovelhas essa de Deus. Então, nós compreendemos então que a casa espírita é um espaço que tem a sua importância e que a importância da casa espírita se volta exatamente no aspecto que Kardec nos explica a respeito dos 3 pilares do espiritismo. Quando ele diz que o espiritismo, a doutrina espírita, ela é ciência, porque ela é o estudo e a aplicação dos meios de comunicação, de relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Que, na verdade, essa relação ela é permanente. Essa relação não se dá só na casa espírita, ela se dá em toda parte. Mas a casa espírita ela é o espaço para o estudo científico, a atividade voltada para a compreensão desses fenômenos. E aí nós temos o espaço adequado para isso, que é a casa espírita. Mas a casa espírita também nós temos o segundo aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico. E como filosofia que é, a doutrina espírita se preocupa em apontar para o homem da onde que ele vem, para onde que ele vai, qual é o sentido dessa jornada aqui na Terra. E o terceiro aspecto é o aspecto religioso. Não o religioso, mais uma vez, daquela adoração lá do tabernáculo, mas o religioso no sentido de religare, no sentido de ligar-se com algo mais elevado, ligar-se com Deus. Então ali possibilita também essa ligação com Deus. Mas a síntese disso tudo é exatamente a casa espírita como um espaço de convivência. Porque ali congregam as pessoas que vão lá buscar uma orientação, uma assistência, um consolo. Outras pessoas que já estudam a doutrina espírita, se dedicam, são trabalhadores, mas todos estão ali com um único objetivo, de ter a oportunidade de compreender melhor sua relação com Deus. Compreendido o sentido da casa espírita, vamos entender o que vem a ser esse novo normal. O que é esse novo normal que nós estamos ouvindo falar? O novo normal passou a ser um jargão utilizado para identificar alguns comportamentos, alguns fenômenos que vieram como uma resposta à pandemia, e esses comportamentos, a tendência ou existe um pensamento de que eles devem permanecer mesmo após o término da pandemia, que ela vai terminar. A pandemia ela vai ter seus ciclos, mas ela vai cessar em algum momento, no momento que for mais adequado. E essas mudanças que vão ser incorporadas à nossa rotina mesmo após o cessar da pandemia, que são tidos como o novo normal.
Mas primeiro eu preciso então, por que essa pandemia está acontecendo? De que forma que essa pandemia tem relação com a doutrina espírita e por que é importante nós compreendermos como a casa espírita vai se relacionar com tudo que está acontecendo, se relacionar com as pessoas que buscam sua assistência e como ela vai funcionar após o evento pandemia. Como que isso tudo vai ficar? Qual que deve ser a nossa postura enquanto espíritas e como que tudo vai redundar após esse movimento. Precisamos entender que a pandemia é aquilo que Kardec fala na obra Gênese dos flagelos coletivos. E ele explica que esses flagelos, eles vêm como uma forma de impulsionar a humanidade. Porque o homem pode evoluir, quando eu digo homem no sentido espírito, né? Pode evoluir através de seus aprendizados individuais, mas esse processo muitas vezes é um processo mais lento e que ele não repercute tanto na esfera da Terra, na psicosfera da Terra. Ou então vem Kardec e diz, pode também acontecer através de fenômenos coletivos, de flagelos coletivos. E quando ele se dá através de flagelos coletivos, é que o progresso da humanidade ele é mais impulsionado, porque ele causa uma perturbação tanto no mundo material para os encarnados, como ele causa também uma perturbação lá no mundo espiritual para os desencarnados. A turbulência atinge a todos. A turbulência que o planeta Terra atravessa não chacoalha apenas a nós encarnados, chacoalha também o mundo espiritual, porque é um momento em que toda a humanidade, e quando dizemos toda a humanidade, encarnados e desencarnados, são compelidos, como diz Kardec, ele usa o termo aguilhão, né? Somos impulsionados através de um aguilhão de dor, de incertezas, para evoluir, para avançar. Então esse aguilhão, que é esse fenômeno chamado por Kardec de flagelos coletivos, é que vai nos ajudar a evoluir, que vai nos impulsionar para nosso avanço. E esses cataclismos, eles estão dentro da programação divina. Isso aí não é algo que vem para punir o homem, para nos fazer sofrer, não. E a finalidade disso é impulsionar-nos para a nossa evolução espiritual. E essas turbulências, essas mudanças, vão acabar tornando e gerando mudanças que vão se agregar definitivamente na sociedade. A sociedade vai aprender novos modos de se comportar com essa pandemia. E assim como aprendeu em vários momentos da história da humanidade em que atravessou situações de sofrimento coletivo, de turbulência coletiva. Então, é preciso compreender que essa necessidade de transformação, ela não é algo isolado. Nós não estamos atravessando isso porque Deus agora resolveu atacar a humanidade na Terra. Não. Isso aí é um processo que acontece na história da humanidade. Ela se dá por guerras, por terremotos, por vulcões, se dá por maremotos e se dá por doenças em grande escala, como as pandemias, que é a que nós estamos vivenciando agora no Covid. Mas são esses movimentos que são grandes impulsionadores dos progressos da humanidade, como Kardec nos explica lá na obra A Gênese. Então, a humanidade, quando passa por essas turbulências, ela acaba sendo reconstruída. Se nós olharmos a Segunda Guerra Mundial, que foi uma turbulência coletiva, quanto que não houve de mudança na humanidade em razão do conflito da Segunda Guerra Mundial? Quanto que não se aprendeu, quantas instituições não foram criadas, quantas alterações nos aspectos sociais, aspectos jurídicos, para tentar que aquela situação que foi atravessada não se repetisse.
Isso justamente em razão do impulsionamento que o flagelo coletivo proporciona. Eu quero até compartilhar com vocês uma passagem aqui que está na obra Gênesis. Tá? E essa passagem ela está no capítulo, num trecho aqui que fala, o capítulo é São Chegados os Tempos. E é uma mensagem, eu vou ler só o último parágrafo, assinada pelo espírito Dr. Berry. Ele fala assim: é no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que deles aufiram. E precisamos lembrar que sempre passamos por aquilo que necessitamos. E nós, espíritas, precisamos agora fazer exatamente o que essa mensagem diz. Perceber que esse momento é que reclama de nós a nossa fé, o nosso exemplo de fé. E reclama de nós a adoção de providências e de medidas que venham a garantir que, através do exemplo, através da divulgação da palavra espírita, através da divulgação dos ensinamentos de Jesus, possamos levar consolo àqueles que necessitam. E aí nós temos que esse processo, que é um processo coletivo, ele também vai passar por uma solução coletiva. Estamos experimentando um processo que é um processo de toda a humanidade. Toda a humanidade precisa e vai passar e está passando por esse fenômeno. Porque toda a humanidade precisa desse impulsionamento. Não é um terremoto num local restrito do globo terrestre, não é um furacão em outro local, é uma pandemia que se alastrou e que atinge todo o território do mundo. Não existe um espaço no mundo que não esteja, direto ou indiretamente, sendo afetado por essa questão da pandemia. E essa situação, dessa perturbação, é algo que é necessário a nós enfrentar. Eu quero agora compartilhar com vocês um outro texto que está em Obras Póstumas. Aqui em Obras Póstumas, eu estava lendo justamente, preparando essa palestra, e é impressionante a quantidade de mensagens, de informações que já nos preparam, não só a nós individualmente, mas coletivamente, como espírita, como casa espírita, para atravessar essa jornada que todos estamos atravessando. Eu quero só compartilhar aqui uma mensagem que está num trecho aqui, que é a segunda parte do livro, e o título desse trecho é Regeneração da Humanidade. São um conjunto de mensagens que Kardec catalogou, que todas foram dadas no dia 25 de abril de 1866, na Sociedade Espírita de Paris. E eu vou ler apenas 2 parágrafos desse trecho, que falam assim: infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos,
sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Eu li essa mensagem porque, na verdade, muito se fala dessa pandemia, da questão do Covid, mas nós esquecemos que o mundo atravessa já há muitos anos uma série de mazelas que são mazelas da alma. Nós já temos até o Setembro Amarelo, que é um momento para se combater o suicídio, que é uma doença da alma. É a depressão, é a angústia, é a ansiedade que desencadeiam no homem, na mulher, no ser humano e até em crianças, como já vimos esse processo. Muito mais do que nos preocuparmos com o vírus, e a preocupação é legítima, devemos sim nos preocupar, adotar todas as providências de segurança que as autoridades sanitárias orientam. Isso é prudente porque temos uma responsabilidade. Mas também não podemos esquecer que a Casa Espírita é o Hospital das Almas. E como Hospital das Almas, de que forma a Casa Espírita pode continuar a desempenhar a sua missão e como vamos desempenhar essa missão quando a pandemia acabar? Porque as dores da alma vão continuar, elas estão aumentando e a tendência vai ser aumentar até o momento que o homem perceba que precisa se voltar a Deus. Então, como nós então vamos entender todo esse processo da pandemia e entender que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que um grande alerta divino para que nós passamos a olhar mais para o nosso interior e olhar mais para o próximo. Passemos mais a compartilhar com o outro nossas dores e também a consolar o outro. Como é que então a pandemia ela vai repercutir no que nós temos, né? Já está repercutindo. Eu fiz um levantamento aqui de alguns artigos de economistas, sociólogos, que falam sobre os efeitos que a pandemia vai deixar. O que a pandemia vai deixar em termos de sociedade, de repercussão na sociedade? Então, vou aqui compartilhar com vocês um dos aspectos que eles falam sobre a redução do tempo de permanência, ou seja, as pessoas vão conviver menos fisicamente. Então, o tempo de permanência em espaços físicos vai reduzir até por conta da necessidade de redução de possibilidade de contágio. Isso vai gerar, está gerando e gerou um aumento de demanda por serviços online, é o que estamos fazendo agora. Se não houvesse a internet, Instagram, nós não estaríamos agora nos reunindo. Estamos aqui reunidos, online são 29 pessoas, mas na verdade sabemos que cada conexão dessa tem mais de uma pessoa, muitas vezes assistindo. Então, estamos agora, poderíamos estar num espaço da Casa Espírita, mas não estamos aqui. E veja, é tão bom essa oportunidade que temos pessoas que naturalmente não poderiam estar lá na Casa Espírita, como a Ana Maria aqui, lá de Campinas, que está aqui nos acompanhando, está aqui compartilhando esse momento conosco. Então veja como o efeito da pandemia, que gerou essa necessidade de nós não estarmos juntos fisicamente, nos permite agora, através de um aumento de uma demanda de serviços online, que nós estejamos muito mais próximos, apesar de fisicamente distantes. Isso faz com que, também, segundo os estudiosos apresentam, um aumento da consciência da interdependência. Nós agora não estamos sozinhos no mundo ali, na sala de reuniões, na sala de palestra da Casa Espírita ou na sala mediúnica da Casa Espírita ou na sala de atendimento fraterno. Agora nós estamos juntos numa coletividade que não está no mesmo espaço geográfico. Ela não está delimitada ali, aquela cidade, aquele prédio e aquela porta naquele espaço. Ela está agora pulverizada por todo o mundo. E aí, com isso, outro aspecto é que agora vai exigir
também das instituições um maior investimento em canais de comunicação, em tecnologias digitais, e também vai gerar uma maior flexibilidade nas relações com as pessoas. As pessoas vão ter mais facilidade de se relacionar através do contato virtual. E essas novas tecnologias vão gerar também transformações. As instituições vão ter que se transformar para lidar com essas novas tecnologias. E as pessoas vão cada dia mais aprender novas formas de se relacionar. Por exemplo, a minha mãe agora falou aqui, minha mãe está lá no Rio de Janeiro e está assistindo a palestra. Se eu estivesse lá no nosso lar, na sala de palestra do nosso lar, no auditório, ela não poderia assistir. Ela saberia que eu iria fazer uma palestra hoje, mas ela não estaria assistindo. Então, é preciso que nós compreendamos que toda essa fenomenologia, ela tem aspectos que não são positivos, lógico, porque a convivência, o abraço, o contato, ele não está sendo possível, né? O olhar no olho agora é o olhar na câmera, né? Não posso ver aqui as reações das pessoas que estão assistindo. As pessoas veem minhas reações, mas veem minhas reações limitadas pelo que a câmera pode exibir. Mas isso não pode ser tido só com um aspecto negativo. Então eu diria que o novo normal é não ter mais normal, porque as mudanças elas vão acontecer cada vez mais. Tudo que for aprendido, e estamos aprendendo ainda com essa pandemia, daqui a pouco vai ser transformado, vai ser evoluir, vai ser acrescentado, vai ser melhorado. É a lei do progresso que nós conhecemos bem. A lei do progresso diz que tudo no universo evolui. Então, o novo normal será nós convivermos sempre com a possibilidade de um aprendizado e de um progresso. Então, o que precisamos fazer é incorporar à casa espírita esses aprendizados, para que possamos, então, aprimorar, melhorar o serviço da casa espírita e, com isso, trazer mais consolo, que era, inclusive, o que Kardec pensava, o que Kardec imaginava. Porque Kardec ele antevia o espiritismo como uma filosofia que iria servir para auxiliar a toda a humanidade. Não viria o espiritismo com o compromisso de ser a religião da humanidade, até porque mais do que religião, ela é ciência e é filosofia. Mas o papel do espiritismo é contribuir, inclusive com as outras religiões, para que o esclarecimento oportunize ao homem a sua evolução espiritual. Então, quais são os impactos que o movimento espírita vai vivenciar? E aí, quando eu vou falar desse impacto, eu gostaria de aproveitar uma fala de Kardec que está no Livro dos Espíritos, nas conclusões de Kardec. Kardec já nos antevia, já nos preparava para o papel que precisamos desempenhar, não só em razão dessa pandemia, mas todo sempre. Kardec, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Portanto, cessai de vos espantar da rapidez com a qual se propagam as ideias espíritas. A sua causa está na satisfação que elas proporcionam a todos os que nela se aprofundam. Então, precisamos entender que esse momento é o momento de nós, então, auxiliarmos mais ainda, fazermos a maior caridade que se diz que seria a caridade para o Espiritismo, que é a oportunidade de esclarecer, de consolar, de orientar. Então, a casa espírita, como eu falei, ela perdeu aquele aspecto geográfico. Renato, você está dizendo que não precisa mais da casa espírita? De modo algum. A casa espírita vai continuar, o espaço tem que continuar, porque todas aquelas tarefas que eram feitas nela vão continuar a serem feitas. Mas veja que agora o consolo dela,
o atendimento dela, o hospital dela, o educandário dela, o templo dela não está mais confinado no endereço numa rua com um número. Não está mais confinado num prédio com salas. Porque agora a casa espírita, ela está na casa de cada um. Na casa de cada um nós temos o hospital, temos o educandário e temos o templo, porque o templo é individual. O templo está em nós, somos nós. Mas o educandário, isso que estamos fazendo é o quê? A palestra é um meio de informação, de orientação e também é um atendimento hospital. Nesse momento, os amigos espirituais estão nas casas de cada um dos ouvintes aqui, prestando a assistência que todos precisam. Então, a casa espírita, ela agora se ampliou. Esse é o novo normal. O novo normal agora é compreender que a casa espírita, ela não é mais apenas o espaço físico. Não é mais apenas um endereço. Não é? Então, como aqui a Valéria está falando, a dimensão espiritual da casa espírita Nosso Lar se expandiu. Exatamente, Valéria, é isso que eu quero dizer. Porque a casa espírita, ela é o conjunto de relações hospitalares, educacionais e de adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui. E estamos fazendo isso, cada um na sua residência. E a psicosfera agora da casa espírita, que está lá no prédio, na nossa casa espírita, ela agora está também aqui na casa de cada um. Então as tecnologias vão possibilitar que o estudo não seja mais apenas um estudo local, ele seja um estudo amplo, seja um estudo que não está delimitado ao prédio da casa espírita. O atendimento não será apenas um atendimento delimitado na casa espírita. O templo não é mais eu estar dentro da casa espírita. Lá também eu consigo me ligar a Deus, mas o templo, ele está dentro de mim, então eu posso me ligar a Deus em qualquer lugar. A casa espírita, ela é um instrumento de apoio, ela é um instrumento de auxílio, um espaço de orientação, de socorro, mas tudo isso não se limita apenas àquele espaço físico mágico. A pandemia veio mostrar a nós que agora a casa espírita ela se expandiu. Se expandiu no aspecto exatamente espiritual. Ela fisicamente ela está lá o prédio, mas espiritualmente ela está perpassando por cada um de nós que está aqui assistindo essa reunião. Então, o espaço físico não vai ser esquecido, ela é necessária, ela vai continuar existindo e vai existir com todas as tarefas, mas agora a responsabilidade aumenta. Agora as atribuições, o trabalho aumenta, porque agora a casa espírita não vai atender apenas aqueles que forem bater na nossa porta, porque ela vai ter que atender também aqueles que estão a 1000 quilômetros de distância, mas que estão precisando de um diálogo fraterno. Como está sendo feito, o atendimento fraterno, o diálogo fraterno está acontecendo com pessoas que estão longe daqui da região do Cariri. Não é mais Crato, Juazeiro, Barbalha. Né? Já fizemos atendimento fraterno, pessoas em Fortaleza, pessoas em Icó. Né? Nos estudos, pelo menos no estudo do ESG, onde atuamos, temos pessoas de Vaze Alegre fazendo estudo, pessoas de Fortaleza fazendo estudo, e que naturalmente não poderiam estar. Então, a casa espírita agora, ela não está mais delimitada geograficamente. Ela agora, a delimitação dela é o planeta Terra. E a gente fica sempre se perguntando, onde estão a vantagem e as desvantagens de tudo isso que está se passando? E Kardec já falou sobre isso. Mais uma vez eu vou me socorrer aqui em obras póstumas. Kardec, ele nos fala sobre as vantagens e desvantagens que nós vamos encontrar na divulgação, na atuação da doutrina espírita. E ele fala assim, nada sendo perfeito nesse mundo, as melhores coisas têm seus inconvenientes.
Se houvesse de rejeitar tudo o que não esteja isento de inconveniências, nada se admitiria. Em tudo se faz preciso contrapesar as vantagens e desvantagens. Ora, é por demais evidente que sempre devemos considerar quando as vantagens sobrepujam as desvantagens. Então, o que nós precisamos compreender é que tudo isso que aconteceu e que ainda está acontecendo, a paralisação das atividades presenciais na casa espírita, isso é necessário. Estamos atravessando um momento de incertezas de uma pandemia. Então, realmente isso é necessário. Mas vamos tirar proveito, e temos como tirar proveito disso. Porque a partir do momento que a pandemia acabar, nossa casa espírita não vai estar mais limitada às pessoas aqui da região do Cariri. Isso vai valer não só para a Casa Espírita Nosso Lar, vai valer para qualquer casa espírita. Porque agora as pessoas vão se vincular pela afinidade, não pela localidade geográfica. Não há mais necessidade daquela pessoa frequentar a casa espírita que estava ali no bairro dela. Ela pode frequentar a casa espírita mesmo estando a 2.000 quilômetros de distância. Ela pode participar de estudos, apesar de às vezes estar num local onde, se ela não tivesse a oportunidade virtual, ela não participaria. O Dr. Fernando está lembrando aqui, a casa espírita material continuará, porém suas fronteiras vão além de seus muros. Seus trabalhadores devem assistir através do espaço virtual. Sem dúvida, Dr. Fernando, é essa que é a grande mensagem, o grande aprendizado que nós devemos tirar. A casa espírita vai continuar com todas as atividades, a pandemia vai passar, tudo vai chegar e vai voltar ao normal, entre aspas. Porque o normal será mudar. Isso vai ser o normal. E depois, daqui a um ano, vai se aprender novas coisas, novas tecnologias e, de novo, vamos ampliar, vamos inovar, vamos encontrar novos meios de atender aqueles que buscam a assistência na casa espírita. E aí vocês vão falar, e agora como é que vai fazer? Será que... como é que fica o atendimento ali, o passe? Como é que fica aquela atividade? Primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, que o passe é apenas um instrumento. E sabemos que o passe, inclusive, ele pode ser realizado à distância. É lógico que para aqueles que precisam de um tratamento mais próximo, um acompanhamento mais próximo, quando a casa espírita retornar, nós teremos o passe presencial. Teremos a água fluidificada. Mas nós sabemos que mesmo aqui no Evangelho, na palestra, nós podemos colocar o nosso copo de água, fazer a nossa prece e rogar que a espiritualidade fluidifique o nosso copo. Então, o que precisamos também é capacitar, instrumentalizar individualmente, porque cada um é responsável pela sua evolução espiritual. Não vai ser a casa espírita, não vai ser o passe que vai transformar ninguém. Ali nós temos um auxílio, um facilitador. Temos ali amigos, companheiros que nos orientam nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, que precisamos de uma assistência. Mas esses companheiros podem continuar dando assistência, como ainda estamos prestando essa assistência, só que virtualmente. Então, não é porque a ausência ali da atividade presencial que, digamos, o serviço da casa espírita vai ficar prejudicado, ele vai continuar acontecendo. Quando a casa espírita retornar, teremos então as mesmas atividades. E agora podemos realizar também essas atividades de modo à distância, de modo virtual. É preciso então entender que o principal papel da casa espírita, nesse momento principalmente, é ajudar a cada um a conquistar a sua maturidade espiritual. Porque todos nós passamos por situações que nos desequilibram. Todos nós vivenciamos situações em que a gente precisa de um auxílio, de um socorro, de uma assistência, mas a assistência sempre está ao nosso lado. Basta a gente respirar, fazer nossa prece e se religar à espiritualidade superior. Então precisamos compreender que não é lá dentro da casa espírita exclusivamente, lógico que lá nós temos toda uma estrutura espiritual para prestar assistência, mas essa estrutura não fica adstrita lá.
Eu queria até lembrar, nas obras de Chico, principalmente as obras do espírito André Luiz, quando a gente lê toda a coleção de André Luiz, nós vemos que a maior parte da atuação dos espíritos em socorro se dá fora de casa espírita. Temos lá em Missionários da Luz algumas situações que se dão dentro de casa espírita, mas se você pegar Os Mensageiros, no próprio Nosso Lar, todas essas atividades se dão fora do ambiente de uma casa espírita, significando o seguinte, que Deus está em toda parte, a espiritualidade também, o mundo espiritual está à nossa volta. O mundo espiritual não está só dentro da casa espírita. A casa espírita, ela é um espaço onde nós temos ali a ciência, a filosofia e a religião da doutrina espírita. Mas o atendimento espiritual se dá em qualquer tempo e se dá em qualquer lugar. Então, precisamos compreender que o nosso papel, então, como casa espírita, é ajudar a cada um a atingir a sua maturidade espiritual. E eu lembro de Jesus. Quantas vezes nos evangelhos nós vemos Jesus dentro do templo procurando Deus? Jesus encontrava Deus no deserto, nos montes, no mar. Ele buscava Deus onde Deus estava, em qualquer lugar. E eu queria então finalizar aqui a nossa conversa dizendo que a sintonia com Deus ela é sempre possível. Sempre nos é permitido a assistência de Deus. Deus está presente em toda parte. E devemos aproveitar as casas espíritas, essa oportunidade, para atender a um dos aspectos que Kardec colocou lá em Obras Póstumas, quando ele fala do projeto da doutrina espírita. Ele fala num ponto, que é o ponto da publicidade, que seria o ponto que a revista espírita cumpria, que era dar publicidade à doutrina espírita. E eu vou mais uma vez aproveitar aqui para fazer uma leitura sobre o que Kardec falou sobre essa questão da publicidade da doutrina espírita. Ele fala assim, lá no item, na segunda parte, quando ele fala do projeto da doutrina espírita. Ele fala assim, uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas. Despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam que ceder diante da ascendente opinião geral. Então precisamos entender que Kardec já antevia a necessidade de nós ampliarmos a divulgação do Espiritismo. E agora é o momento. É o momento de levar consolo, é o momento de utilizar todas as mídias sociais disponíveis para cumprir aquilo que Kardec já sugeria lá em 1868, quando ele escreveu esse projeto. E precisamos lembrar ainda que nós temos a grande missão de sermos os trabalhadores da última hora que Jesus falou, que são aqueles que vão realizar o trabalho, o encerramento do trabalho de uma jornada. Jornada essa que é uma jornada que começou há 2000 anos atrás com Jesus, que no século retrasado veio através do Espiritismo, Consolador Prometido. E agora, todo esse movimento que nós experimentamos, planetário, é o momento de nós mantermos firmes nossa fé, levarmos consolo àqueles que choram, que sofrem, que sentem a angústia, a depressão, porque nós somos os tarefeiros da última hora. E eu queria deixar aqui uma convocação que está feita também em Obras Póstumas. Essa mensagem, ela está naquele mesmo item que eu falei, que é regeneração da humanidade, é o último parágrafo dessa passagem, né? desse item, que, como eu disse, foram vários espíritos que escreveram sobre a regeneração da humanidade, foram mensagens recebidas na Sociedade Espírita de Paris, em 25 de abril de 1866. Eu queria pedir licença para fazer a leitura
porque essa mensagem nos convoca e nos chama para essa transformação que a doutrina espírita e que a casa espírita terá que fazer com tudo o que vai acontecer e está acontecendo com a pandemia. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecer a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes, e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos aos que sucumbirem por fraqueza. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Somos convidados, então, meus amigos e minhas amigas, a travar agora duas lutas. A luta contra as forças que exigem de nós a inteligência e as forças que exigem de nós a moralidade. Estamos agora convocados a uma dupla luta. Por isso que a casa espírita ela vai ter que aproveitar tudo isso que está aprendendo com esse movimento da pandemia. E mais, deverá continuar desenvolvendo a sua missão, ainda que com o espaço físico cerrado, porque agora nossa missão ela agora se espalhou pelo mundo. A Casa Espírita Nosso Lar e todas as casas espíritas, a Federação Espírita do Brasil, a Federação Espírita do Ceará, a Associação Médica Espírita, agora elas não têm mais um endereço. O endereço é o planeta Terra. Então, que nós compreendamos que todo esse processo que estamos vivenciando é um processo necessário e é um processo que nos oportuniza o crescimento espiritual e nos oportuniza levar a quem necessita a palavra de Jesus, a assistência e o consolo. Eu peço desculpas, eu já estou até estourando o horário, então eu não vou abrir para perguntas, me perdoe. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar no direct do Nosso Lar, que depois ela será respondida. Peço perdão. E vamos agora então fazer a nossa prece final. Vamos agora elevar o nosso pensamento. Vamos agora buscar essa sintonia que nos ampara, que nos enche o coração de alegria, de paz, que nos faz sentir como os pescadores que estavam lá na embarcação em meio à tempestade, quando vem Jesus se aproximando, caminhando sobre as águas. Porque agora Jesus caminha no lar de cada um de nós, cessando as turbulências, trazendo a calmaria, a paz, o consolo, a harmonia. Jesus Cristo, Divino Mestre e Guia, Maria de Nazaré, que amorosamente cuida da humanidade, espíritos bons e espíritos de luz, benfeitores da Casa Espírita Nosso Lar, e que acompanham conosco essa atividade. Sabemos que as dificuldades que atravessamos são oportunidades para nosso avanço. Mas, por vezes, somos ainda tão pequeninos e tão frágeis que qualquer abalo muitas vezes nos faz sucumbir. Olha por nós, Jesus, porque ainda somos aquelas crianças
que tu pedisse aos discípulos que deixassem ir até ti. Ainda nos debatemos em nossas imperfeições, em nossa pouca fé, em nosso egoísmo, orgulho, vaidade. Mas sabemos que o teu amor suplanta as nossas imperfeições. Concede-nos então, Pai, o teu amparo, para que, pouco a pouco, possamos compreender que o amor não pede limite. Possamos compreender que a dor não vence o espírito. Possamos entender que o que somos hoje será muito melhor amanhã, porque todos nós estamos fadados a progredir. Dá-nos então, Pai, o teu amparo nas nossas quedas, o teu remédio nas nossas doenças, o teu alimento na nossa fome e o teu amor para que ele nos encha sempre de fé e não possamos fraquejar momento algum na certeza que tu estás sempre governando este planeta, guiando essa grande embarcação chamada Terra, para conduzir a toda a humanidade até próximo de ti, para que um dia possamos dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Que possamos então, cada dia, viver 1 minuto contigo, até o dia, na eternidade, em que estaremos permanentemente contigo. Jesus, rogamos que essas luzes que foram compartilhadas conosco alcancem a todos aqueles que sofrem, sejam dispersadas sobre aqueles que padecem nos hospitais, sejam lançadas sobre aqueles idosos que estão sozinhos em suas casas, estão nos asilos, sejam também concedidas às crianças esquecidas nos abrigos de crianças abandonadas, sejam também compartilhadas com os nossos irmãos que faliram nas leis do homem e estão no cárcere. Que todos, sem exceção neste planeta, recebam agora essas luzes que são irradiadas através de Jesus por todos que estão nesta reunião. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida, que assim seja.